Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Lucas Danilo e na aula de hoje iremos estudar os polinômios. Estamos no capítulo 27 do nosso livro 6. Vamos lá? Então, olha só, gente. Vamos à definição de monômios e função monomial. O monômio é dado por apenas um termo algébrico, em que constam produtos entre constantes e variáveis, sendo uma constante qualquer pertencente ao conjunto dos números complexos. Então, olha só, perceba que o nosso monômio aqui está inserido no conjunto dos números complexos. Então, a gente abrangeu o conjunto dos reais, em que a gente trabalhou nas últimas séries, e agora a gente está trabalhando com os complexos. Então, vejam bem, aqui a gente tem o exemplo 1 menos 3 i, é a unidade imaginária, tá certo? X elevado a 7. Temos também o 2, o π, x, y a terceira z, e o 3, o próprio zero, tá certo? Então, olha só, turma. Seja uma constante A no conjunto dos números complexos. Um número natural N e uma variável representada pela letra X. Uma função monomial f dos complexos nos complexos na variável x é toda função na forma f de x igual a x elevado a n. Lembrando que essa constante A está no conjunto dos números complexos. Sendo assim, a gente tem uma função monomial no conjunto dos números complexos. Então, nesse caso, o coeficiente do monômio é representado pela constante A e o grau do monômio pelo número natural n. Olha só os exemplos. Primeiro exemplo, f de x igual a menos 7 x elevado a 3. Então, nós temos aqui uma função monomial do terceiro grau. Segundo exemplo, g de x igual a 5. Então, temos uma função monomial de grau zero. Essa aqui é uma função constante. Lembrando que o menos 7 e 5 são números complexos, tá certo? Uma vez que os próprios números reais estão inseridos no conjunto dos números complexos. Função polinomial. Seja os números complexos an menos 1, nesse caso é o termo anterior da sequência, né? Aí vai indo, ó, reticências até o termo final, o termo independente, tá? No caso, o termo A0, e a variável complexa x, uma função polinomial dos complexos nos complexos. Então, é toda função da forma f de x igual a n, x elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, reticências até chegar em a1, x elevado a 1 e a 0. Gente, perceba o seguinte, esse termo a0 é o número que está com o expoente 0, ok? Gente, observe o seguinte, nós temos aqui, ó, os nossos expoentes vão diminuindo gradativamente, ó, um por um, até chegar no último expoente, ou seja, o de grau zero. Também é possível representar por meio dessa fórmula do somatório. Então, a gente pode representar essa função polinomial pelo somatório, onde a gente tem f de x, é o somatório, né? De a k, x elevado a k, com k igual a n e k igual a zero também. Ok? Observe que um polinômio é a soma algébrica de vários monômios. A gente estudou isso lá atrás, né? Em que os números an menos 1, até o termo a0, são chamados de coeficientes do monômio. E o grau do polinômio é dado pelo grau do monômio de maior grau, que compõe o polinômio. O coeficiente do monômio de maior grau é chamado de coeficiente dominante. Então, o coeficiente dominante será o coeficiente do monômio de maior grau, tá certo? Por exemplo, nós temos aqui f de x igual a menos 4x à quinta mais x ao quadrado menos 1.
Então, aqui é um polinômio de grau 5 e coeficiente dominante menos 4, tá certo? Perceba que o maior grau é o 5, coeficiente dominante, então, será o que acompanha ele, o menos 4. Na segunda, o g de x é igual a 3x elevado à quarta, menos x elevado à terceira, mais 9x ao quadrado, mais x menos 1. Então, é um polinômio do quarto grau, o maior grau é o desse monômio aqui que compõe o polinômio, e o coeficiente dominante é o 3. Vale ressaltar que nos exemplos anteriores, há um polinômio escrito na forma incompleta, certo? Como aqui a gente observa no 1, ó, não tem o termo x à terceira, x à primeira, então ele aqui é incompleto. E temos também um polinômio completo aqui, ó, no item 2. Valor numérico de um polinômio. Seja um polinômio ou função polinomial qualquer, representado por f de x igual a n, x elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, até o termo a zero, obtém-se um valor numérico para o polinômio ao substituir a variável x por um número complexo qualquer e efetuar as operações correspondentes, substituindo x igual a k no polinômio dado, o valor numérico correspondente será expresso por f de k, k elevado a n menos 1, k elevado a n menos 1. Perceba que o k entrou no lugar do x, tá? Está fazendo o papel do x. Então, vamos ver aqui como é que funciona no exemplo prático. Olha só. Substituindo o x por menos 2, tá? No polinômio f de x igual a menos 4x elevado à quinta mais x ao quadrado menos 1, do exemplo anterior, tem-se que... Então, gente, ó, de uma forma bem simples, basta substituir por x. Esse carinha aqui, ó, o menos 2. Então, teremos menos 4, que é o expoente, que é o coeficiente dominante, certo? Vezes o menos 2, que entrou no lugar do x, elevado à quinta, mais o menos 2 elevado ao quadrado, menos 1. E aqui, ó, fazendo os cálculos, a potenciação aqui, desenvolvendo os produtos e realizando a soma dos seus resultados, teremos aí como resultado final 131, de uma forma bem simples. As raízes de um polinômio. Seja um número complexo alfa, disse que esta é uma raiz do polinômio f de x, quando o respectivo valor numérico correspondente para x igual a alfa é nulo. Olha só, nós teremos o coeficiente numérico nulo, ou seja, o f de alfa, certo? Lembrando que a gente chamou o alfa de um número complexo, vai ser nulo. Então, olha só, exemplo, nós temos aqui o x igual a 2i, certo? E o x igual a 2i é a raiz de p de x igual a x à terceira, mais 3x ao quadrado, mais 4x mais 12. Então, gente, ele vai ser raiz se o resultado encontrado aqui nessa operação for zero. Então, vamos calcular aqui quanto é o valor desse polinômio. Então, P de 2i, o 2i aqui está fazendo papel de alfa, tá? Do número que a gente chamou de alfa. Então, nós teremos, substituindo em x, P de 2i vai ser 2i à terceira, mais 3 vezes 2i ao quadrado, mais 4 vezes 2i, mais 12. Gente, o valor de 3, de 2i elevado à terceira, perdão, é menos 8i. O de 2i elevado ao quadrado seria 4i vezes 3 daria 12i. Como o valor de i é menos 1, nós temos menos 12 aqui, tá? Estamos fazendo todos os cálculos com os números complexos, que a gente já conheceu. Temos mais 12 aqui no final também, ó. E 4 vezes 2i. Gente, olha só. Observando os valores encontrados aqui, nós temos um número complexo oposto a esse outro número complexo. Então, eles se anulam, dá zero. E o menos 12 mais 12 dá zero também. Então, o que é que acontece? Como o resultado foi zero, a gente diz que o 2i é raiz desse polinômio, tá certo? Então, 2i foi raiz desse polinômio. Identidade
entre polinômios. Olha só, gente, polinômios idênticos. Dados dois polinômios, f de x e g de x, é possível afirmar que são idênticos quando possuem os mesmos graus e todos os respectivos coeficientes são ordenadamente iguais. Com efeito, representa-se f de x igual a g de x. Funciona como se fosse uma função, que a gente trabalhou também, né? Então, olha só esse exemplo. Determina os valores de k e t para que esses dois polinômios aqui sejam iguais. Ó. Então, nós temos k ao quadrado menos 1 vezes x à terceira. Perceba que do outro lado da igualdade a gente tem 3x à terceira. Então, quer dizer que esse coeficiente 3 deve ser igual ao k ao quadrado menos 1, tá? Esses coeficientes têm que ser iguais. Por sua vez, nós temos mais t menos 3, x ao quadrado, e não temos aqui termo elevado ao x ao quadrado. Como a gente não tem no lado direito o termo elevado ao x ao quadrado, subentende-se que o valor do coeficiente é zero, pois ele anulou o x ao quadrado. Então, quer dizer que o t menos 3 tem que ser zero. Por fim, nós temos uma constante k, o mais k, e do outro lado o menos 2. Ok? Então, mais k deve ser igual a menos 2. Então, escrevendo cada um dos polinômios na forma completa, para facilitar, né? A gente já fez direto, nós chegamos a esse desenvolvimento aqui, ó. Aqui, ó, onde eu tinha dito que o x ao quadrado tinha um coeficiente zero, porque ele não aparece. Então, ele foi acrescentado aqui. Temos aqui também, ó, o coeficiente do x, termo de primeiro grau, é zero, porque ele não aparece em nenhum dos dois. A gente poderia até desconsiderar. Mas, realizando as igualdades, né? Como eu disse, k ao quadrado menos 1 tem que ser igual a 3, desse outro coeficiente aqui, que está elevado a x à terceira. Então, a gente faz essa igualdade e acha o valor de k. No caso, o valor de k, gente, foi mais ou menos 2. Já o t menos 3, ele deve ser igual a zero, porque o coeficiente do x ao quadrado é zero, no outro lado da igualdade. Então, o valor de t, de uma forma bem simples, é 3. E o último termo, temos o k também aqui, ó. O k deve ser igual a menos 2. Isso aqui está fácil, né? O k deve ser o próprio menos 2. Então, gente, os valores pedidos são o t igual a 3 e o valor de k igual a menos 2, ok? Então, temos t igual a 3 e k igual a menos 2. Polinômio nulo ou identicamente nulo. Um polinômio é dito identicamente nulo ou simplesmente nulo quando todos os respectivos coeficientes são iguais a zero. Dessa forma, pode-se representar um polinômio px nulo da forma p de x igual a zero. Olha só, gente. Então, esse polinômio, olha só esse exemplo, esse polinômio ele vai ser nulo se os seus coeficientes forem todos nulos. Ou seja, o coeficiente aqui ó, do x ao quadrado, que é o k menos 2, ele deve ser nulo, tá? Como o k menos 2 deve ser nulo, quer dizer que o valor de k tem que ser 2. Para que isso aconteça, o valor de k é 2. Olha no segundo membro. Nós temos o t mais 5 vezes o x. Para isso aqui ser nulo, o t mais 5 deve ser zero. Então, como o t mais 5 deve ser zero, nós temos que o valor de t é menos 5. Assim, a gente anula esse coeficiente. E, por fim, temos o u. Esse aqui está fácil, então basta que o u seja zero. Então, com o valor de k 2, o valor de t menos 5 e o valor de u zero, nós temos um polinômio identicamente nulo. Observação, olha só. Não é correto dizer que o polinômio identicamente nulo possui grau zero. Na verdade, seu grau é indeterminado, ok? Agora, vamos ver as operações entre os polinômios. A soma e a subtração, primeiramente. Gente, ó, de uma forma bem simples, é fácil realizar a operação de soma e subtração entre polinômios, da forma como a gente já conheceu lá atrás, nos anos anteriores, onde estudamos os polinômios. Basta a gente fazer a adição algébrica e a subtração dos termos semelhantes.
Por exemplo, aqui nós temos um polinômio subtraindo um segundo polinômio e somando um terceiro polinômio. Então, a gente tem 3 polinômios. Para efetuar as operações pedidas, é preciso organizar da seguinte maneira, com os respectivos monômios e seus graus agrupados. Então, a gente põe lado a lado os termos que são semelhantes. Por exemplo, 3x à quarta e temos o 2x à quarta aqui, ó. Lembrando que essa operação aqui de subtração faz com que eu modifique o sinal dos caras que estão entre parênteses. Então, teremos 3x à quarta menos 2x à quarta. Em sequência, vem um grupo do x à terceira. Ó. Ele está sozinho aqui, então eu vou pôr ele aqui, ó, mais x à terceira. Depois eu venho para a galera que tem o x ao quadrado, menos 7x ao quadrado. Esse segundo polinômio não tem, mas aqui no terceiro a gente tem o mais 5x ao quadrado, então eu vou pôr os dois lado a lado. Ó. Depois vem a galera que tem apenas o expoente 1, né, que é o caso do x, está sozinho. E, por fim, os coeficientes numéricos, que são aqueles números que têm a incógnita elevada a zero, né? Então, a gente tem aqui, ó, 1 menos o 3 mais o 2. Então, perceba que aqui está na ordem, ó, decrescente, tá? Dos expoentes, que nem a gente viu lá atrás na função polinomial, como é que ela fica representada, né? 4, 3, 2, 1 e assim por diante. Então, os termos semelhantes a gente vai juntar aqui. O resultado obtido vai ser o polinômio x à quarta mais x à terceira menos 2x ao quadrado mais x. Produto de uma constante por um polinômio. De modo semelhante, basta fazer a distributiva e multiplicar cada um dos coeficientes do polinômio pela constante complexa dada. Então, a gente tem um número complexo aqui, ó, 3i, e temos a multiplicação por um polinômio. Basta fazer a distributiva, tá, gente? Chegaremos aqui no resultado, ó, 6i x à terceira mais 3x ao quadrado mais 3i. Observem que, ao multiplicar um polinômio por uma constante não nula, seu grau não se altera. O produto de polinômios. Então, também é feito de maneira similar, mas aí a gente vai utilizar a propriedade distributiva entre cada monômio que compõe cada polinômio. Então, ó, eu vou pegar esse primeiro cara aqui, ó, o 3x à quarta, vou multiplicar pelo 2x à quarta, pelo x e pelo 3, apresentando esses 3 primeiros resultados aqui. Em sequência, a gente vem para o x ao quadrado elevado. Ele está elevado a 2, né, no caso, mas ele é negativo. Então, eu multiplico ele pelo 2x à quarta, vai dar este resultado aqui, vai dar menos 2x à sexta. Multiplico ele pelo x, vai dar menos x à terceira. Multiplico ele pelo 3, vai dar menos 3x ao quadrado. E, por fim, o 1. A gente faz a distributiva aqui com 1. Então, no caso, como é 1, vou repetir o próprio polinômio aqui no final. Tá certo? Feito isso, a gente só faz somar os termos que são semelhantes. Então, chegaremos aqui, ó, ao resultado. 6x elevado à oitava, menos 2x à sexta, mais 3x à quinta, mais 11x à quarta, menos x à terceira, menos 3x ao quadrado, mais x mais 3. Gente, ó, observe para esse polinômio aqui, para que esse polinômio se tornasse completo, né? A gente precisaria ter um x elevado a 7 aí, ó. A gente até tem 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mas aqui ficou faltando o termo elevado à sétima potência, né? Uma observação bem interessante aí nessa multiplicação de polinômios. Gente, agora vamos entrar na divisão de polinômios. Então, vejam bem. Dado um polinômio AX, que será o dividendo, tá certo? Então, vou dizer que o AX vai ser o dividendo. Colocando aqui no nosso dispositivo da divisão, o AX vai ficar aqui, ó. Seja o divisor BX, então o divisor está aqui, ó, na posição dele, BX, o quociente QX está aqui embaixo, e
E o resto da divisão, que eu vou chamar de Rx, está aqui também, tá? Para operar a divisão de AX por BX, obter o quociente QX e o resto Rx, utiliza-se o método da chave, representado esquematicamente por... Então, temos aqui o nosso processo de divisão. Agora, ó, vamos observar o seguinte, uma propriedade bem interessante que a gente aprendeu na operação de divisão entre números naturais, por exemplo. Vamos obter a seguinte relação. Olha só, gente. Se a gente multiplica o resto, o quociente, perdão, se a gente pega o quociente e multiplica pelo valor do divisor, e a essa multiplicação a gente soma o resto, a gente vai obter obrigatoriamente o nosso dividendo. Isso aí é uma operação contrária ao processo de divisão que a gente aprendeu gradativamente, tá? Então, ó, essa relação é importantíssima. Vamos observar aqui essa relação, olha só. O dividendo, no caso AX, é aquele número que eu vou dividir, tá certo? Ele equivale ao divisor multiplicado pelo quociente. Divisor vezes o quociente. E somado com o resto da divisão. Caso exista, né? Pode ser que dê uma divisão exata. Mas caso exista, a gente faz a soma do resto. Ok? Então, esse dispositivo ele vai servir de base para as operações que a gente vai trabalhar mais adiante. Gente, o grau do resto deve sempre ser menor do que o grau do divisor, tá certo? Sempre na divisão, o grau do resto deve ser menor do que o grau do divisor. Se não for, a gente ainda pode continuar a operação de divisão, tá certo? Vamos a um exemplo, para facilitar para a gente entender. Obter o quociente e o resto da divisão de x elevado à quarta mais x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 9x menos 1 por x ao quadrado mais 3x menos 2. Então, vamos botar ele aqui no dispositivo, ó, e vamos começar a operação de divisão. Gente, ó, só tem uma observação a fazer. Diferente do processo de divisão, quando a gente realiza uma divisão comum, aqui, quando a gente for selecionando os números, ok, a gente sempre vai levar em consideração um detalhe. Se você multiplicar o x ao quadrado, por exemplo, eu selecionei aqui o x ao quadrado, tá? Primeira etapa, eu vou olhar para o meu quociente, eu estou vendo que tem x ao quadrado aqui em cima. E lá, na ponta, aqui no caso é o divisor, né? Temos aqui o divisor, x ao quadrado. Lá no dividendo, a gente tem x à quarta. Então, perceba o seguinte, para transformar o x ao quadrado em x à quarta, eu preciso multiplicar por x ao quadrado. Uma vez que x ao quadrado vezes x ao quadrado vai dar x à quarta. Entretanto, eu vou modificar o sinal para poder comparar direitinho, tá? Então, toda vez que a gente colocar um produto aqui embaixo, a gente modifica o sinal para facilitar a operação, tá? Se ele é mais, ele vai menos. Se ele é menos, ele vai mais. Então, gente, ó, vamos observar primeiro esse x ao quadrado. Olha só. Aqui, no nosso exemplo, já está montada a conta por completo, mas eu quero que vocês observem apenas o x ao quadrado. Porque o que é que acontece? Esse x ao quadrado ele é selecionado de acordo com o valor que a gente tem aqui no nosso dividendo. Se eu sei que x ao quadrado vezes o primeiro carinho, ó, que é x ao quadrado, vai dar x à quarta, eu vou escolher o x ao quadrado para o quociente, certo? Então, é esse valor que vai multiplicar todo o divisor. Todo o divisor, tá certo? É um processo. Então, olha só, x ao quadrado vezes x ao quadrado vai dar x à quarta. Vai para lá negativo. Então, pus aqui o x à quarta. Já dá para entender que ele vai anular o x à quarta de cima, né? Mas a gente precisa continuar a conta. Ainda no x ao quadrado, eu vou multiplicar pelo 3x. Então, o resultado seria 3x à terceira. Positivo. Então, vai para o outro lado, menos 3x à terceira. E, por fim, eu pego o mesmo x ao quadrado e multiplico por menos 2. Então, vai dar menos 2x ao quadrado, que vai para lá positivo, ó, mais 2x ao quadrado. Ok?
Nesse momento, eu quero que vocês esqueçam o restante aqui do quociente, ó, porque esse restante aqui vai ser acrescentado à medida que a gente for fazendo o resto das operações. Beleza, fez essa primeira parte, a gente vai subtrair agora esses polinômios aqui, ó. Então, x à quarta para chegar em x à quarta é nada. Então, ele some. Menos x à terceira mais x à terceira dá menos 2x à terceira. Ok? 2x ao quadrado para chegar em menos 7x ao quadrado. No caso é negativo, né? Para comparar os dois, vai dar menos 5x ao quadrado. Por isso a importância de mudar de sinal, para fazer o jogo de sinal corretamente. Então, aqui sobrou um menos 5x ao quadrado. Então, a conta fechou nesses dois membros aqui. Perceba que dessa operação, a gente eliminou o x à quarta. E assim sucessivamente a gente vai eliminando expoente a expoente até chegar no resto final. Num resto de grau menor do que o divisor. Bom, parou aqui. Agora eu vou descer o 9x e vou descer o menos 1. Então, acrescentei o 9x menos 1 ao nosso polinômio aqui e eu vou continuar a divisão. Agora, gente, eu vou selecionar um novo número que bata aqui com menos 2x à terceira. Então, perceba o seguinte, como eu tenho x ao quadrado aqui, eu preciso aumentar o expoente em 1. Então, eu vou multiplicar por x. Mas, para ele virar 2, eu vou ter que multiplicar por 2x. Então, quando eu multiplicar 2x por x ao quadrado, que é o primeiro elemento, tá? Do nosso divisor, nós teremos aí 2x à terceira. Mas se eu deixasse o 2x à terceira, ele ia passar negativo e não ia anular o de lá. Então, eu mudo o sinal. Ó. Eu coloco menos 2x. Então, vai ficar menos 2x vezes x ao quadrado, que vai dar menos 2x à terceira. Então, ele vai para o outro lado positivo, que nem aconteceu aqui. Ó. Mais 2x à terceira. Pronto. Consegui transformar em números opostos ou simétricos. Vou continuar a multiplicação pelos demais monômios que tem no divisor e acrescentar abaixo de cada termo semelhante, tá? Então, menos 2x vezes 3x vai dar menos 6x ao quadrado, que vai para lá positivo, ó, mais 6x ao quadrado. Menos 2x vezes o menos 2 vai dar mais 4x, então vem menos 4x. Ok? Agora a gente vai fazer a comparação. Um positivo com outro negativo, aqui, ó, eliminamos o termo de terceiro grau. Agora a gente já vai reduzindo a nossa conta. Então teremos aí, ó, 6x ao quadrado menos 5x ao quadrado. Sobra só x ao quadrado. Menos 4x para chegar em mais 9x. Vai sobrar só 5x. E o menos 1 ficou sobrando, eu desço ele. Agora que a gente fez isso, gente, a gente vai escolher um novo número para multiplicar. Então, a gente agora vem aqui para o mais 1. Ó. Por que mais 1? Porque 1 vezes x ao quadrado dá o próprio x ao quadrado. E ele vai para lá negativo. Ele vai ficar oposto ao de cima. Multiplicando por 1 o restante dos elementos que sobraram, a gente vai ter menos 3x mais 2. Vamos repetir o nosso divisor. Então, repetir o nosso divisor, porque foi multiplicado por 1. Então, gente, aqui basta comparar agora. Ó. X ao quadrado para chegar em x ao quadrado. Resta nada. Eliminamos o termo de segundo grau. Menos 3x para chegar em 5x vai sobrar 2x. 2 para chegar em 1, perdão, 2 positivo menos 1 vai dar 1. Então, restou 2x mais 1. Por que não iremos continuar o processo de divisão? Porque nesse momento, o resto tem um expoente, tem um grau menor do que o carinha que está no divisor. Então, é aí que eu sei que acabou minha conta, tá certo? Então, o que é que isso quer dizer, gente? O resultado dessa divisão desses dois polinômios deu x ao quadrado menos 2x mais 1. Com o resto, tá? Então, sobrou 2x mais 1. Ok? Mas o que é que eu quero que vocês notem nessa divisão que a gente acabou de fazer? Eu quero que vocês notem a relação que existe entre cada membro que compõe a divisão. O dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Que nem a gente viu na teoria passada, ó. O dividendo é igual
ao divisor vezes o quociente somado com o resto. Então, para comprovar isso, nós temos aí, ó, que o dividendo, que no caso foi x à quarta mais x à terceira, menos 7x ao quadrado mais 9x menos 1, vai ser igual à multiplicação do divisor, que é x ao quadrado, mais 3x menos 2, pelo quociente, que é x ao quadrado menos 2x mais 1, somado com o que sobrou, que é o resto, 2x mais 1. Essa teoria da divisão aqui é importantíssima, tá? E realmente essa igualdade é verdadeira. Realizando a distributiva e somando, chegaremos ao nosso polinômio de origem, ao nosso quociente. Ok, turma? Agora, vamos ver a divisão de um polinômio por um binômio, do tipo x menos a. Então, olha só, turma. No algoritmo da divisão, entre polinômios apresentado anteriormente, seja o dividendo f de x e o divisor na forma de x menos a, obtendo o quociente QX e o resto R, com efeito, tem-se que f de x igual a x menos a, tá certo? X menos a foi o nosso divisor, vezes o quociente, que a gente chamou de Q de x, e somado com R. Na verdade, é a teoria que a gente acabou de ver, tá? A gente só fez chamar o dividendo de f de x. Ok? Então, vamos aos exemplos. Olha só. Vamos obter o quociente e o resto da divisão de 2x à terceira menos 6x ao quadrado mais 3x mais 2 por x menos 2. Então, gente, ó, vou seguir o mesmo princípio, tá? Eu vou selecionar um número que multiplicado pelo primeiro, pelo x, né? Vai dar o oposto de x, de 2x à terceira. No caso, se eu multiplicar por 2x ao quadrado, eu chego a 2x à terceira. Como ele é positivo, ele vai negativo. Então, já bate, ó. Fazendo a multiplicação pelo 2, ficará aqui, e mudando o sinal, né? Ficará 4x ao quadrado. Comparando os dois, vai sobrar apenas o menos 2x ao quadrado. Aí a gente vai e baixa o 3x e o 2. Ok? Agora eu venho para o menos 2x, ó, que multiplicado por x vai dar menos 2x ao quadrado, e vai passar mais 2x ao quadrado, formando o oposto do cara de cima. Eu sei que a soma deles vai anular. E eu continuo a multiplicação pelo menos 2, que vai dar positivo, mas vem negativo, menos 4x. Comparando, vai sobrar menos x mais 2. Gente, perceba que a operação não acabou aqui, porque o grau desse resto está igual ao grau do dividendo. Então, o resto sempre tem que ter um grau menor. Aí eu vou e seleciono outro número, no caso, menos 1. Ó. Quando eu multiplico por menos 1 e passo para o outro lado, ele muda o sinal, vai ficar oposto, então vai restar 0. Olha só, turma. Essa divisão deu exata, tá? Então, essa divisão desse polinômio por esse outro polinômio deu um polinômio de uma forma exata, onde o resto foi nulo. Então, verifica-se que o 2x elevado à terceira menos o 6x ao quadrado mais 3x mais 2, que foi o nosso polinômio inicial, no caso, o nosso dividendo, ele equivale à multiplicação do nosso divisor pelo quociente, somado com o resto que é 0, tá? Essa teoria aqui da divisão também se aplica ao resto 0, sem nenhum problema. Ok? Agora, vamos entender o teorema do resto. Olha só que interessante. Ao dividir um polinômio f de x por um binômio na forma x menos a gente vai obter um quociente que é de x. E o resto, dados pela constante complexa R, sendo válida a relação. Ó. Relação que a gente já entendeu, né? O mecanismo, como é que ela funciona. Agora, gente, observem só. Ao substituir o x por a, colocando o a, né, no lugar do x, na relação anterior, e calculando o valor numérico correspondente, a gente vai obter o seguinte, ó, o f de a é igual a menos a vezes o q de a mais o r. Ou seja, a menos a dá 0. E 0 vezes q de a dá 0.
Então, perceba que o f de A é igual ao resto. Nesse caso aí, ó, o f de A é igual ao resto. Então, a gente chega ao seguinte teorema, ó, ao seguinte enunciado do teorema do resto. Ao dividir um polinômio f de x de grau não nulo por um binômio na forma x menos a, o resto R será numericamente igual ao f de A. Olha que interessante. Em outras palavras, o resto é igual ao f de A. Vamos ver a aplicação em um exemplo com números, né? Para facilitar o nosso entendimento. Então, olha só, gente. Nós temos aí, ó, qual o resto da divisão de x à terceira, menos 7x ao quadrado, mais 5x mais 1, por x menos 2. Perceba o formato do divisor, x mais 2. Ok? Então, eu não preciso nem dividir para saber quem é o resto. De acordo com o teorema do resto, ó, basta eu aplicar o oposto aqui, né? Basta eu substituir esse carinha aqui, ó, o x, por menos 2, que é o oposto do mais 2. Tá certo? Porque menos 2 mais 2 dá 0. Então, fazendo essa substituição no polinômio, encontrando o valor numérico do polinômio, quando o valor é aqui, quando o nosso valor for menos 2, a gente obtém o zero, né? Então, ó, trocando aí esse valor, aplicando o teorema, teremos menos 2 elevado a 3, menos 7 vezes menos 2 elevado ao quadrado, estou substituindo aqui, né? Mais 5 vezes o x é menos 2 também, somado com 1. Desenvolvendo, chegaremos a menos 45, ok? Então, o resto dessa divisão, olha que interessante, é menos 45. E a gente nem precisou dividir para descobrir que o resto é menos 45. Essa propriedade a gente sempre vai poder utilizar quando for no formato x menos a, tá? No caso aqui, no nosso exemplo, foi x mais 2, ok? Então, vale essa relação do resto da divisão, quando a gente já quiser partir diretamente para o resto da divisão. Agora, vamos para o teorema de D'Alembert. Olha só, gente. Da relação que a gente acabou de ver, né? F de x igual a x menos a vezes o quociente de x, somado com R, correspondente à divisão de f de x por x menos a, e sabendo que em uma divisão exata, em que f de x é divisível por x menos a, tem-se o resto nulo, ou seja, o R é zero, né? Concluímos que o resto é igual ao próprio f de a. Como o resto é zero, a gente vai ter que o f de a também vai ser zero, tá certo? Dessa forma, é possível enunciar o teorema de D'Alembert da seguinte forma. Um polinômio f de x, de grau não nulo, é divisível por x menos a, quando a é raiz de f de x. Vamos ver um exemplo? Olha só. Verifique se o polinômio x à quarta menos 3x ao quadrado mais x mais 1 é divisível por x menos 1. Então, para verificar o que foi pedido, basta analisar o x1, né? A gente substitui aqui o x por 1, porque a gente sabe que vai dar zero. Ok? É o oposto do menos 1. E a gente sabe que é uma raiz do polinômio dado. Então, a gente pega e substitui no polinômio. Fazendo a substituição, 1 elevado a 4 menos 3 vezes 1 elevado ao quadrado, mais 1, nós chegaremos ao resultado igual a zero. Portanto, pelo teorema estudado, a gente tem que x à quarta menos 3x ao quadrado mais x mais 1 é divisível, sim, por x menos 1, porque o resto foi zero. Tá certo, gente? Então, se deu o resto zero, a gente sabe que é divisível, ok? Agora, vamos para outro artifício, que no caso é o dispositivo de Briot e Ruffini. Por meio desse raciocínio, desenvolveu-se um algoritmo mais prático e mais rápido para se determinar o resto e o quociente da divisão de um polinômio f de x por um binômio na forma x menos a. Então, a gente tem um artifício aí, tá certo, gente? É um atalho. Seja, por exemplo, a divisão do polinômio
P de x igual 3x à terceira menos 5x ao quadrado mais x menos 2 por x menos 2. É fácil obter a raiz do divisor, x menos 2 igual a zero, porque o x é 2, né? Então, a raiz vai ser 2 aqui, ó. Então, a gente já sabe que uma delas é 2, tá certo? Dessa forma, o número 2 deverá ficar no canto superior esquerdo do algoritmo. Gente, algoritmo é aquele dispositivo que a gente realiza para fazer a divisão, é os caminhos que a gente segue, tá? Então, a gente vai tomar essa raiz, no caso 2, ok? De acordo com o próprio quociente, né? Isso que a gente vem vendo, e a gente vai colocar ele no canto superior esquerdo deste dispositivo que a gente vai conhecer agora. Olha só. Como é que funciona esse dispositivo? Vamos lá, gente. Eu traço uma linha na posição horizontal e traço duas linhas na posição vertical. Eu vou colocar no canto superior esquerdo a raiz que a gente acabou de achar. A raiz do divisor, tá certo? Foi 2. Vamos relembrar, como é que vê essa raiz? Como a gente tem a divisão por x menos 2, a gente sabe que vai dar zero, então uma das raízes é o próprio 2, porque 2 menos 2 é zero, então ela vem para cá. Ó. Vou acrescentar ela no canto superior esquerdo. Depois a gente vai acrescentando os coeficientes do nosso polinômio que está no dividendo. Olha só, o 3, o 1 e o 3. Tá certo? Então, a gente vai pôr aqui, ó. Deixa eu ver se foi esse exemplo mesmo que a gente pegou. É esse outro exemplo aqui, ó, gente. 3, 5, 1 e menos 2. 3, menos 5, o 1 do x e o menos 2. Então, vai ficar aqui, ó, o 3, o menos 5, o 1 e o menos 2. Ok? Então, olha o que é que a gente vai fazer. O primeiro coeficiente, o número 3, que vem aqui, ó, à direita da raiz do divisor, deve ser transcrito na linha de baixo, que nem a gente está vindo aqui, ó. E então a gente vai operar a multiplicação desse carinha pela raiz do divisor. Perceba o que a gente está fazendo aqui na prática, gente. O que a gente está fazendo na prática é multiplicando a raiz do divisor pelo primeiro coeficiente. Então, vai ficar 3 vezes 2. E a gente vai pegar essa multiplicação e somar com o resto, com o próximo coeficiente, perdão, tá? Então, a gente vai somar com o próximo coeficiente em questão, que é o menos 5. Então, vai ficar 3 vezes 2 mais o menos 5. Então, ó, 3 vezes 2, o mais menos 5 equivale a menos 5, tá? O resultado desse processo é 1, gente. Olha só, perceba que esse coeficiente vai ser o novo coeficiente do nosso quociente. Olha que interessante. Com essa operação, a gente obtém um coeficiente do nosso quociente, gradativamente. E assim a gente vai repetir esse processo até chegar no resto. Olha só. Então, continuando esse processo, agora eu vou pegar o 1, que foi o coeficiente obtido, vou multiplicar pelo 2, que foi a raiz que a gente levantou inicialmente, e vou somar com o nosso próximo coeficiente, que é 1. Ó. Então, vai ficar 1 vezes 2 mais 1. 1 vezes 2 mais 1. O resultado é 3. Ó. Então, o resultado já é o nosso próximo coeficiente. E o processo eu vou repetir mais uma vez até chegar no resto. Ó. 3 vezes 2 mais menos 2. 3 vezes 2, menos 2. O resto é 4. Ó. Então, o último número vai dar o resto. Então, nós chegamos ao resto 4. Acabou aí a nossa conta, tá certo? Então, quem são os coeficientes da nossa divisão? Olha só que bacana. A divisão desses dois polinômios que a gente está vendo gera como coeficientes 3, o 1 e o 3. E o resto, 4. Olha que bacana. Então, nós temos o coeficiente do quociente e o resto.
Então, esse dispositivo aqui é uma forma mais prática de realizar a divisão, pelo método de Briot e Ruffini. Ok, turma? Memorizem esse algoritmo. Ele vai nos servir bastante nesse capítulo, tá? Esse último resultado, no caso o resto da divisão, né? E os valores à esquerda dele, na linha de baixo, são os coeficientes do quociente, que possui o grau uma unidade menor do que o grau do dividendo, sendo o grau 2, nesse caso. Portanto, gente, temos que basta completar com os nossos coeficientes o polinômio em questão. Então, ó, como o grau é 2, é um grau abaixo, né? Então, nós temos aí, ó, o primeiro coeficiente foi 3, ele vai multiplicar por x ao quadrado, ok? Ele vai ter grau 2, que a gente acabou de ver aqui em cima. O próximo coeficiente é 1, ele vai acompanhar o termo elevado à primeira potência, x à primeira. Depois vem o 3, vai ser o termo independente. E o resto da divisão é 4. Então, a gente acabou de montar o nosso polinômio. Bom, a gente pode tirar a prova real, né? Verificando se realmente bate, ó, o x menos 2 vezes o resultado que a gente obteve do quociente, somado com o resto 4, tem que bater com o polinômio de origem, ok? No caso, o nosso dividendo. Se bater, estamos diante de uma operação que está correta. A gente está tirando a prova dos 9, ok? Para finalizar, gente, vamos ver aqui o teorema das raízes complexas. Olha só, foi visto que a raiz de um polinômio é o valor que, ao ser substituído pela variável, gera como valor numérico o zero, certo? Seja agora um polinômio p de x, com coeficientes a n-1, até o a zero, sendo todos os números reais e a variável complexa x. Então, nós teremos p de x igual a n, x elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, e assim sucessivamente. Se o número complexo z for uma raiz não real de p de x, o seu conjugado, olha só o conjugado que já estudamos anteriormente, né? Também será uma raiz de p de x. Olha que bacana. Então, se o número complexo z for uma raiz não real de p de x, o conjugado dele também vai ser. Portanto, é possível enunciar o teorema das raízes complexas da seguinte forma. Caso um polinômio não nulo de coeficientes reais possua uma raiz complexa e não real z, o seu conjugado z conjugado, tá, com esse tracinho em cima, também será raiz. Ou seja, o p de z vai dar zero, que ele é raiz, e o p de z conjugado também vai ser zero. Para comprovar o teorema acima, sendo p de z igual a zero, basta aplicar, olha só, p do conjugado vai ser a n, z do conjugado elevado a n, assim por diante, né? Desenvolvendo o teorema, chegaremos à conclusão que o p de zero vai dar realmente zero, tá certo, gente? Então, o conjugado de z também vai dar uma raiz do nosso problema. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula até extensa, né? Sobre polinômios com conjuntos números complexos. Para fixar esses conteúdos, realizem os exercícios contextualizados, localizados na página 458 e 459. Na próxima aula Tira Dúvidas Online, iremos resolver os conceituais e tirar todas as dúvidas sobre esses exercícios. Bons estudos e até a próxima aula. Valeu, turma! Tchau, tchau!